Estamos nesta noite falando aqui sobre em que consiste a glória do homem, tá? Em que consiste a glória do homem? Numa busca de poder tamanha que nós temos, e eu não estou me referindo apenas à questão partidária, politicamente, estou falando também da questão eclesiástica mesmo, até mesmo dentro de nossas igrejas, nós temos muitas pessoas procurando a sua glória. E eu, antes de ler o texto aqui, que é de Jeremias, capítulo, tá? Jeremias capítulo 9, né? Versículo 24, certo? Nesse caso aqui, Josué, vou discordar de você que combina sim, né? Combina, ele vem colocar essa questão, né? Guto Lima, seja bem-vindo, meu amado, que Deus te abençoe, certo? Eu quero lembrar de uma passagem, uma parábola então, da onde o fariseu, né? Aliás, a questão do publicano, né? Um fariseu então publicano que enquanto o fariseu dizia assim: olha, Senhor, eu mereço, tá? Eu mereço porque eu entrego o meu dízimo todo na casa do Senhor. Eu então ajudo os necessitados. Eu então faço isso e aquilo outro. Ele mostrou que ele fazia muito, e o que ele fazia, ele não estava mentindo, ele estava dizendo que realmente ele fazia. O publicano rapidamente ali, nem sequer dizer então, ousava levantar então a voz, ele simplesmente dizia: "Sê propício a mim, pecador". Esse texto nos mostra uma diferença tamanha em que consiste a glória do homem. Graça e paz, missionário Paulo Silvano, tá? Toda a igreja se alegra pela sua visita aqui na nossa página, pela você participar aqui conosco. Então nós temos aqui, além de presbíteros, mulheres de Deus que estão aí, nós temos homens de Deus, os presbíteros, missionários que estão aí, estejam fazendo suas colocações, estejam trabalhando conosco aqui para que se torne mais dinâmico essa questão. Jeremias, capítulo de número 9, versículo 24, diz assim, para que fique melhor o texto, vou ler o 23, tá? E o 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça até na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Maravilha, né? Primeiramente eu quero assim colocar aqui para os amados, em que consiste a glória do homem. Parece uma mensagem antropocêntrica, né? Parece uma mensagem focada no homem, focada em levantar, vamos dizer assim, o ego do ser humano. Mas não é uma mensagem, vamos dizer aqui, como muitos pregadores hoje, né? Que é então uma mensagem coach, né? Não é nessa linha. Não estou aqui para trazer uma mensagem, trazer uma palavra para os amados, para dizer que o homem, ele deve realmente receber todo o mérito, toda a glória dele. Não. Eu quero lembrar de um texto que eu, de vez em quando, cito ele, que ele está em
Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele eternamente. Amém. Uma das palavras, por exemplo, a nossa pergunta no catecismo, né? Breve catecismo, que ele nos diz o seguinte: qual é o fim último e principal do homem? Ou seja, qual é a finalidade da existência do ser humano? O texto diz então que é simplesmente glorificar a Deus e se deleitar nele. Ou seja, ter prazer em Deus, naquilo que ele realmente é e que ele faz para conosco. Então, diante desse texto, diante dessa realidade que está desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos um texto aonde vai mostrar aonde é a base maior. Quando é que o homem pode bater no peito, o homem pode se orgulhar dizendo assim: olha, eu sou realmente uma pessoa agraciada, eu realmente venho então louvar a Deus, sou uma pessoa que posso receber mérito, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu sou uma pessoa muito valiosa. Quando é que isso realmente pode ser dito? Tá? Quando é que isso pode ser dito? Vou dizer para os amados. Tá? O texto aqui diz então, realmente, olha só, irmã Priscila, graça e paz, minha amada, muito bom tê-la aqui conosco. Presbítero Zaqueu, tá? Lá de Vitória do Mearim, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Os amados podem opinar, podem fazer seus comentários, tá? Alguns irmãos podem ajudar e responder um ao outro enquanto nós estamos falando aqui. E caso a gente passe batido em algumas, nós podemos então, alguém pode nos lembrar e trazer novamente a colocação, tá bom? Então, portanto, tem muita gente forte neste mundo. Muita gente forte. Agora nós estamos em uma pandemia, né? Onde estamos com um vírus que não é apenas no Maranhão, é no Brasil e também é no mundo inteiro. E algumas pessoas vão surgir, talvez nem só agora, vão surgir depois. Algumas pessoas vão ter relatos de gente que foram heróis. Gente que tinham tudo para morrer, tudo para não deixar as outras pessoas morrerem, e realmente vão aparecer aí nas televisões, nos canais de televisão, mostrando que foram heróis. Como tem pessoas salvando criança, né? Então, portanto, dessa maneira, nós podemos então dizer que essas pessoas são heróis. E realmente são. O herói tem vários sentidos, né? Nossa amada irmã Leila, né? Lá direta aí do Rio de Janeiro para o Maranhão. Bem-vinda, bem-vinda, minha irmã. Então, portanto, o que esse texto vem nos mostrar? Que não estamos aqui tirando mérito de ninguém. Mas se tem alguma coisa que vale a pena nesta vida para o ser humano, é conhecer a Deus. Então, portanto, eu posso dizer assim: em que consiste a glória do homem? A glória do homem consiste em conhecer a Deus. Então, a palavra de Deus já nos diz que quem crê em Jesus Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Olha que maravilha! Já é dito então que quem está em Jesus Cristo é mais que vencedor. Então já é dito que quem crer em Jesus Cristo faz parte da família celestial. E eu quero compartilhar um conteúdo de uma visita nossa nesses dias. Poupando, né, as pessoas e contando apenas alguns fatos, não um assunto por inteiro. Uma certa pessoa, nossa visita, ela dizia o seguinte: pastor, eu passei por uma determinada situação
que eu pensei que eu iria morrer. Mas o que me preocupava não era se eu iria morrer, mas o que me preocupava era que eu ainda não havia me reconciliado com Deus. O que me preocupava é que eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E se eu morrer, então, dessa maneira, eu não estarei realmente no céu de glória. Então, portanto, essa pessoa, ainda sem ter aquela consciência da vida eterna em Cristo Jesus, porque entendendo, tá? Só dando aqui uma pausa aqui para parabenizar, então, dar as boas-vindas a Mailing, a Tid, né? Também lá, Mailing de São Luís, Tid lá do Rio de Janeiro, tá? Sejam bem-vindos. Só para entender que essa pessoa ainda não compreendeu que Jesus, uma vez que nos salva, Ele nos dá esta paz. E nós podemos, não é que a gente está agora, pode morrer, tá? Não é isso, tá? Não é esta questão, mas que nós estamos seguros. Se for a vontade do Senhor, estamos tranquilos. Não é que isso a gente está pedindo jamais. Tá? Paulo mesmo chegou a dizer, olha, está com Cristo, está em Cristo, é a coisa melhor do mundo. Ele disse que já não sabia mais nem o que ele poderia escolher. E esse texto vai nos mostrar um dos objetivos da nossa existência aqui nessa terra. O texto lá de Paulo falando aos Filipenses, né? Tá? No capítulo 2, ele vai nos mostrar exatamente isso, essa questão de permanecer aqui na terra tem um objetivo muito nobre. Não é de vivermos mais tempo, mas é de viver em prol da igreja. É viver em prol daqueles que ainda receberão o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, vamos destacar aqui algumas coisas nesse texto, tá bom? Vamos destacar aqui algumas coisas nesse texto. Primeiro, vamos pensar assim, o que é gloriar? Tá? O que é gloriar? Eu não vi, então, mas seja bem-vinda também, nossa irmã Cídia, né? Farias. Eu creio que é, então, a irmã Aparecida. Ok? Seja, então, bem-vinda. O que nós podemos, então, colocar aqui? O que é gloriar? Gloriar, na verdade, dá então um determinado louvor, um determinado nível, certo? Um determinado nível de valorização, tá? Um determinado nível de valorização que vale a pena, certo? Então, portanto, se nós entendemos desta maneira, tá? Então eu vou colocar o seguinte: mas que o se gloriar, ou seja, aquele que diz assim, eu sou uma pessoa que tenho valor, certo? Tá? Eu que tenho então valor, eu preciso então realmente a colocar, certo? A colocar diante das pessoas, dizer o seguinte, olha, eu venho aqui me destacar de outras pessoas, porque eu consegui algo que muitas pessoas não conseguiram, tá? Só corrigindo aqui o Tid, né? É o esposo então da Leila, tá? Seja então bem-vindo, meu amado. E outras pessoas, os amados aí vão dando boas-vindas, tá? E vão então conversando, tá bom? Se tiver alguma pergunta, os amados podem fazer então. Irmã Cilde, certo? Tá entrando. Que Deus abençoe. Então, portanto, o profeta está dizendo o seguinte: olha, se tem alguma coisa valiosa que dá destaque ao homem, é este conhecer então a Deus. Então, a primeira coisa, a gente vai entender o que é gloriar. Mas a segunda questão é, se tem algo que pode dar mérito, que pode realmente destacar um ser humano, tem a ver com o relacionamento dele com Deus. Como é que ele conhece a Deus? É conhecer a Deus, tá? Pastor Rogério, certo? Meu amigo, seja bem-vindo. O texto vai mostrar, meu amado, que conhecer a Deus, tá?
vai ser algo essencial para que eu venha me destacar diante de pessoas que estão aí desesperançosas, pessoas que estão aí realmente com a cabeça a mil. Isso vai me dar então paz. Mas por quê? Já é de prática, ou seja, todo mundo sabe disso, que algumas pessoas, quando estão do lado de uma pessoa muito forte, elas se sentem também fortes. Quando alguém está do lado de alguém que é muito influente, elas também se sentem influentes. Quando ela está do lado de alguém muito sábia, ela também se sente sábia, certo? Então, portanto, essas pessoas, tá? Elas são pessoas que dão um certo destaque para quem está do lado dela, tá? Dá um certo destaque para quem está do lado dela. Então, conhecer então a Deus é algo que dá um destaque para a pessoa. Alguém diz assim: ei, tu sabe quem é o presidente daquela empresa? Ele disse: eu conheço. Dá um destaque para ele, já é um elo de comunicação. Mas aqui, conhecer a Deus se dá, na verdade, em alguns sentidos. Primeiro, eu vou dizer aquilo que não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente eu saber que existe uma força maior que rege o universo. Então tem muita gente que acredita que sabe que existe uma força maior. Alguns usam expressões muito doidas aí, o cara usa umas gírias, usa umas coisas assim que não é condizente com a palavra. Todavia, ele diz que tem. Alguns atribuem apenas um nome de uma força mesmo. Diz: olha, existe uma força muito grande, essa força a gente chama de Deus, tá? Ela que coordena todas as nossa vida, coordena o que acontece com a gente, o que deixa de acontecer. É uma força do universo. E essa força a gente chama. Quem acredita desta maneira não conhece a Deus. Outra questão que não é conhecer a Deus, quem recebe curas das mãos do Senhor. Alguém vai dizer assim: eu discordo. Ok. Mas muitas pessoas têm recebido curas que têm sido dadas diretamente de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Então, muitas pessoas têm então conhecido a Deus, dizendo que conhece a Deus porque Deus me curou. Não, não é isso. Outra expressão que eu posso dizer para os amados que não conhecem a Deus, não é conhecer a Deus, é quando as pessoas criam um Deus de acordo com as suas conveniências. Um Deus que faz o que elas querem. Quando Deus não dá aquilo, ela diz que aquilo ali não é de Deus, que Deus não é resposta de Deus. Quando Deus não enquadra-se nas conveniências daquela pessoa, ela diz então que Deus, aquilo não é resposta dada então por Deus. Vou só dar um exemplo. Quando alguém ora pedindo uma cura, vou dar um exemplo de cura mais fácil, não é? E Deus não cura, ela não entende que Deus está dizendo não. Ela entende apenas que só é Deus quando Ele diz sim. Quando ela pede, então, um namorado, e aí vem uma pessoa fora do padrão dela, ela diz que não foi Deus quem enviou aquela pessoa. Apesar que Deus não envia dessa forma, Deus proporciona você encontrar, né? Também quando Deus ele mostra um trabalho, ela diz que não é aquilo que ela projetou, ela diz que não foi Deus. De uma forma geral, né, nós podemos então dizer que
ela não conhece a Deus. Mas no versículo 24 diz assim: em me conhecer, tá? Glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu começo a descrever aqui uma das atribuições, ou melhor dizendo, uma das revelações que uma pessoa começa a entender que conhece a Deus. Tá? Quando é que ela conhece a Deus? Quando ela chama a Deus de Senhor. Ele é Senhor. E a expressão aqui, Senhor, é que ele realmente tem uma soberania, que ele é dono da vida sua e da minha. Ele é o meu Senhor. É ele que manda na minha vida. É ele que tem domínio sobre o que acontece comigo. É ele que governa os fatos. É ele que me direciona. Aí eu conheço ele, estou começando então a conhecer então a Deus. Então quando Deus, que é Senhor, permite com que nós não tenhamos livre ação de andar por onde nós queremos andar, quando esse Senhor permite vir um mal, uma epidemia como essa, que tem então dado tristezas, tem desestruturado governos, tem feito então com que firmas não saibam o que fazer, pessoas desestruturadas aí afora, pessoas morrendo. Esse Senhor, ele governa lá e também governa a minha vida. Esse é o meu Senhor. Esse é o que governa a mim. Tem um determinado grupo, né, que é do gnosticismo, certo? Eles acreditam que o homem não consegue, tá, atingir o determinado nível de conhecer o Deus Supremo. Para ele logo não existe esse Deus Supremo. Existe um conhecimento máximo, que é um conhecimento chamado de conhecimento espiritual. O gnosticismo ele prega isso e diz ainda que o homem, o cristianismo não é suficiente para esse homem conhecer o grau supremo que pode haver do conhecimento. Não é suficiente. Então, portanto, o cristianismo é apenas o início desse crescimento. Ele apresenta Cristo como um homem, tá? Um homem que é apenas um homem, não é divino. A divindade de Cristo é tirada ali. E quando ele chega uma aparência qualquer, então, de Deus, de Jesus, tá? Então, para ele é simplesmente um homem, só um homem, tá? Só um ser, então, humano em aparência, digo. Tá? Aquela imagem que parece um homem, mas não é homem. É isso que, na verdade, está dizendo então, os gnósticos chegam a defender. E nesses termos, a gente vai entender aqui uma coisa muito boa, né? Eles estão completamente errados. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Tá? 100% homem e 100% Deus. Então, conhecer a Deus é admitir ao Senhor, admitir que Ele é Senhor. Eu preciso conhecer a Ele para que eu possa admitir que Ele é Senhor. Foi Ele que criou os céus e a terra. Foi Ele que criou tudo que neles há. Foi Ele, então, que criou você e eu. É Ele que tem estabelecido tudo o que nós precisamos para a nossa sobreexistência. É Ele que fez os mares. É Ele que fez os animais. Ele que realmente tem enviado homens de Deus. Enviou profetas. Enviou então apóstolos. Enviou o próprio Cristo para morrer na cruz por nós. Foi Ele então que deu ordem para que a Bíblia fosse então escrita. Eu preciso entender que existe um Senhor na minha vida.
eu conheço a Deus desta maneira. Quem é Deus? Né? Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é luz, Ele é justiça, Ele é, então, poder, Ele é vida. Tudo que eu posso dizer, atribuo, então, a Cristo. Mas, meu amado, você que está realmente nos assistindo nesta noite, espero que a internet hoje esteja boa para todo mundo. Ele nos disse que tem 3 atributos de Deus que precisam ficar bem clara para aquele que conhece a Deus. 3 atributos que são de Deus e que devem, então, fazer parte do entendimento daquele que diz que conhece, então, a Deus. O primeiro dele é a misericórdia. Certo? Então, possamos, então, entender isso com muita clareza. Deus é o quê? Misericórdia. Ele faz misericórdia. Ele faz misericórdia. Ele diz o texto, faço misericórdia. E quando Deus faz misericórdia, eu vou dizer uma coisa, é quando Ele não faz o que você merece. Para você. Quando você pensa maldade, quando você age com maldade, quando você deixa de fazer o que é certo, quando você se omite em pregar o Evangelho, quando você então negligencia a vontade de Deus na tua vida, Ele está e Ele não te queima, vamos dizer assim, Ele não te aniquila, Ele não faz você perecer. Então, esse texto está dizendo então que Ele é misericordioso. Diz então que Deus, além de ser Senhor, Ele é misericordioso, Ele faz misericórdia nas nossas vidas. E mais ainda, Ele vai dizer, primeiro atributo de Deus, misericordioso. Segundo, Ele também é justo. Ele faz misericórdia e Ele também faz justiça também. Ele faz justiça também ou seja, Ele age, na verdade, com aquilo que é digno. E aí eu digo o seguinte, como é que Deus é misericordioso e Ele é justiça, e eu então mereço morrer, mereço até mesmo não estar no céu de glória, e como é que Ele consegue fazer isso? A palavra de Deus vem me dizer então que ser misericordioso e justiça são 2 atributos de Deus que parece conflitante, porque não é a mesma coisa realmente, mas este Deus só consegue ser misericordioso e justo, porque é ao mesmo tempo que eu não mereço viver bem, e Ele me dá boa vida, Ele me dá salvação em Cristo, Ele também responde com a sua justiça, pagando o preço do meu pecado. Como assim? Enviando Cristo. Cristo vem e paga um alto preço na cruz para pagar a conta que eu tenho diante de Deus. É isso Paulo falando aos Colossenses capítulo 2, creio que é o versículo 15. Ele diz que tem lá que Ele cancelou o escrito de dívida que tinha contra nós. Cristo pagou. Cristo pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. E Ele te dá agora, dizer o seguinte, olha meu filho, eu não posso te aceitar do jeito que tu é. Eu não posso te receber com todo o teu pecado. Então o teu pecado tem que ser pago, tem que ser aniquilado. E como tu não é suficiente para pagar esse preço, o que eu faço? Eu envio o meu filho para morrer na cruz em teu lugar. E aí eu sou ao mesmo tempo misericordioso para contigo. E eu sou justo para contigo também. Eu aplico justiça. Mas, meu amado,
O texto nos mostra que Deus, ele faz misericórdia, ele faz justiça, mas entre um e o outro, tá aí, se você tiver a Bíblia aberta aí, você pode acompanhar, ele diz que ele também faz juízo. Aí a coisa é ruim, né? Juízo é que ele realmente pune, ele condena, ele repreende, ele admoesta, não somente, ele pune mesmo, ele repreende aquela pessoa, ele simplesmente reprova, ele reprova a pessoa. Se você não se enquadrar no parâmetro de misericórdia e no parâmetro de justiça, o juízo de Deus contra você é tremendo. E ele faz isso na terra também. Não é isso que diz o texto? Faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Por quê, meu amado? Mas por que Deus faz isso? Por quê? Por que Deus faz isso? Se você puder acompanhar no texto, ele diz: porque isso me agrada. Diz assim, diz então o Senhor. Ele diz: porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de misericórdia, de juízo e de justiça. Eu quero contextualizar com os amados. Eu quero contextualizar com os amados, chegando até o versículo de número 25, tá? Nele a gente para. Versículo 25. Eis vem dias. Eis que vem dias. Está aqui na Bíblia. Diz o Senhor, esse que você reconheceu como Senhor, tá? Reconheceu ele como Deus de misericórdia, Deus de juízo e Deus de justiça. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Meu amado, a oportunidade que Deus está dando para nós é para a gente repensar sobre a nossa prática, sobre a nossa vida com Deus. Não é só para a gente deixar de estar indo e vindo. Não é só para a gente ficar nas nossas casas. Não, não é isso. É para a gente repensar. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Quem está sendo punido não é só as pessoas más, não é só as pessoas que não temem a Deus. Quem está sendo punido com essa pandemia não é apenas os evangélicos ou não evangélicos, ou então quem crê em Deus e quem não crê em Deus, como colocar de uma maneira geral, né? Tá? Não é apenas essas pessoas. O que está acontecendo, seja ele quem for, todos estão submetidos a essa mesma palavra. E ele diz: olha, vem dias difíceis. Está aqui, para Jeremias. Jeremias está dizendo para aquele povo, para aqueles reis. Mas, meu amado, Jeremias pregou cerca de 40 anos. Eu quero dizer para os amados, sabe quantas pessoas se arrependeram em todo o ministério de Jeremias? Nenhuma pessoa, sabe? Nenhuma pessoa foi então, se arrependeu e ouviu a palavra de Jeremias. Às vezes a gente fica triste por a gente pregar o evangelho, por a gente querer fazer que as pessoas mudem de vida, com que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas venham viver de uma forma tranquila, que venham ter a certeza de que se um dia quando partir, vai estar com Deus. E estas pessoas não entendem isso, a gente fica às vezes triste e tal. Imagine Jeremias pregando 40 anos, falando para os reis, falando para as pessoas que poderiam modificar, mas ninguém. Mas hoje essa palavra ainda continua falando.
Eu quero só dar um parêntese aqui, tá? Quero ler um pouco o que Josué colocou. Ele diz: é de grande importância conhecer a Deus. Temos que conhecer todos os atributos dele que estão revelados na palavra. Certo? Olha só. É assim mesmo. Que maravilhas. A palavra de Deus está repleta, mas as pessoas não têm tempo para ler. Tá? As pessoas não estão tendo tempo para ler mais a palavra. Conhecer a palavra de Deus realmente é fundamental. E conhecer a Deus, meu amado, faz assim você ficar tranquilo. Como aquele aquieta minha alma, né? A gente também pode ficar. Tem uma parábola no Novo Testamento que Jesus foi falando para a parábola então do um certo homem que ele plantou uma vinha e ele no tempo da colheita ele fez na verdade uma casinha, mas só que foi tão boa, mas muito boa a colheita dele, né? Aliás, que ele foi lá e mandou. Não cabia mais, aquela casinha não cabia toda a colheita dele. Aí quando passou mais um tempo, ele diz: olha, vamos derrubar essa casinha, bora fazer uma bem maior, grandona. Aí fizeram a casa grande, encheu, colocou toda a sua riqueza lá. Ele calculou que se ele vivesse muitos e muitos anos, ele não disse quanto tempo, sei lá, mas se ele vivesse muitos anos, tá? O que aconteceria com ele? Ele diz: olha, ele diz: ó, alma, regala-te, fica à vontade, tem prazer, porque o que tu tem aí, ó, não vai acabar nunca. Jesus repreende aquele homem louco. Ele era louco pela expressão, tá? Louco pela expressão que ele estava tomando. Aí ele diz o seguinte: por que ele era louco? Ele disse: esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Ele está dizendo o seguinte: olha, quem conhece realmente a Deus se alegra em saber que vai morar no céu de glória, mas se alegra também em saber que a alma dele pertence a Deus. Isso aqui, amado, essa parábola não tem nada a ver com que quem teme a Deus não pode ser rico. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus te deu posse, se Deus te deu condições de crescer aqui na terra, acredite você, não é para levar para a eternidade, é para abençoar os menos favorecidos, é para você fazer justiça, é para você ser misericordioso com outras pessoas. É isso que é o objetivo. E aquele homem acreditou que tudo era dele, que ele poderia agora abusar da vida, porque ele poderia regalar-se. E não era isso. Então, nesse momento então, de hoje, nós estamos já com um tempo, né? Então, já são as 9 horas. Eu quero então colocar para os amados algumas conclusões nesta noite. Você conhece a Deus? Você conhece o Senhor? Você tem se sentido muito importante porque pelos cargos que você tem, pelo lugar que você ocupa na sociedade, pelos bens que você possui, pelas conquistas, né? Pela influência que você tem na mídia, ou então simplesmente pelo o determinado lugar, a cidade que você chegou então a morar, qualquer coisa, você se sente valioso mais por isso? Tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é bênção de Deus. Tá? Preciso
tá? É preciso a gente entender, tá? É preciso a gente realmente focar que as bênçãos de Deus é maravilha, tá? Correto, Josué. Muitas pessoas focam só no amor de Deus. Deus é amor. Alguns usam até a expressão Deus é pai, né, padrasto. Muita gente usa essa expressão. Para dizer o quê? Para dizer que Deus não vai deixar nada de mal acontecer com ele. Deus deixa, sim. Meu amado, se você conhece a Deus, se você serve a este Deus, você pode bater no peito e dizer: eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem que posso me gloriar. Me gloriar porque Deus é que manda em mim. Deus é o Senhor da minha vida. E aí eu não procurei que me veio à mente aqui agora, né? Mas veio a palavra de Paulo, lá em Atos. Acho que depois do capítulo, se eu não estou enganado, é do 20, né? 21, capítulo 21, se eu não estou né? Eu sei que ele chega a colocar, né? As pessoas estavam então chorando, né? Com medo que Paulo fosse para Jerusalém, porque se de repente fosse morrer, né? E ele não queria, então eles não queriam que Paulo fosse para Jerusalém, porque lá tinha muitas cadeias que a cadeia esperava então por Paulo. Paulo ia ser preso lá, né? E aí ele chega então e diz assim que ele estava pronto, tá? Ele estava pronto, se necessário fosse morrer. Então, a glória do homem está exatamente nesse ponto bem aí. Se você é Deus, não é vai procurando morrer, mas até mesmo para Deus levar, se for o caso, mas por Deus, não como eu posso dizer assim, por desobediência nossa. Que Paulo ele passou inclusive uma viagem imensa e ele não só não morreu afogado, como ele deixou com que toda a tripulação não morresse, todas as pessoas não morressem. Então, portanto, Deus usou Paulo grandemente. Eu quero dizer para você, conheça mais a Deus. Pastor, eu quero conhecer um pouquinho mais a Deus e a mensagem de hoje não deu para me conhecer tanto a Deus. Eu quero conhecer um pouco mais a Deus. Deixe seu contato, ou veja aqui na página, visite a página e faça perguntas, né? Mande perguntas para nós que nós vamos responder. Aquilo que você achar interessante, nós vamos colocar para todas as pessoas, mas também podemos respostas pessoais, só para você, tá? Mas uma coisa que eu peço para você, se você não tem uma Bíblia, eu não estou falando Bíblia evangélica, Bíblia sagrada. Se você não tiver uma Bíblia, adquire-a. Se você não pode comprar nada agora, você tem um celular, vai então na loja virtual sua lá, tá? Play Store, tá? Ou então na outro, tá? Baixa a Bíblia. Tem Bíblia hoje de tudo quanto é jeito, na linguagem que você quiser. Baixa a Bíblia e leia a Bíblia, porque só assim você vai conhecer um pouco mais os atributos de Deus e vai conhecer a Deus. E isso vai te dar um prazer, vai te dar uma honra, vai te dar uma glória muito especial. Vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que passaram por aqui, elas estão no teu altar. Coloca o nome delas, Senhor, na tua presença. Eu sei, meu Pai querido, que algumas têm conhecimento diferenciado uma das outras. Umas leem mais a Bíblia, outros temem mais a Ti, outros oram mais, outros nem aí, outros, ó Pai querido, estão começando a aprender a confiar mais no Senhor. E o Senhor que conhece, eu não conheço qual é a intimidade de cada um deles.
Meu Pai querido, mas eu tenho um pedido especial, uma súplica, que estas pessoas que assistiram hoje e aquelas que ainda vão assistir, que elas conheçam de fato o Senhor e que elas glorifiquem o teu nome, não apenas gritando aleluia, glória a Deus, mas vivendo de conformidade com a tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo que estas pessoas, elas sintam-se tocadas e fortalecidas na tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, e protegidas por este poder, elas não sejam contaminadas, mas elas sejam envolvidas com o amor e com a graça do Senhor. Abençoa estas vidas, meu Pai. Abençoa elas, meu Pai querido, para com que elas possam distribuir, meu Pai amado, confiança. Não confiança de que elas são autossuficientes, mas confiança de que elas foram envolvidas por uma graça sobrenatural de Deus, e que não apenas livrará elas deste mal, mas livrará elas do mal eterno, Senhor, da morte eterna, e dará vida eterna a cada uma, Senhor. Ó Deus querido, eu quero orar por aquelas pessoas que não puderam participar nesta noite. Dê a cada uma dessas pessoas, meu Pai amado, a oportunidade de poder participar. Eu oro, Senhor, e peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.